Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Na noite da última terça-feira, em São Paulo, foi realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog. O prêmio é uma iniciativa de várias entidades e tem por objetivo reconhecer trabalhos que evidenciem a luta pelos direitos humanos e pela cidadania. No ano em que o jornalista, símbolo da resistência contra a ditadura militar, completaria 75 anos de vida, o 34º Prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, premiou o trabalho de jornalistas que colaboraram com a defesa e a promoção da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e sociais. O prêmio é extremamente importante porque eu acho que ele tem duas coisas. Primeiro, ele está reconhecendo trabalhos feitos, né? Então, é reconhecimento de um trabalho de denúncia contra, em relação às injustiças sociais, contra a vida de pessoas. E, por outro lado, ele tem isso, o reconhecimento do que foi feito. E eu acho que ele também está funcionando muito como estímulo aos jornalistas a continuarem nesse trabalho investigativo, de denúncia e produção. Embora tenha muitas dificuldades, né? Mas o pessoal está fazendo, você está vendo, se você está acompanhando os últimos anos, como tem aumentado o número de pessoas que estão participando. Não só que estão participando, mandando matérias, como vindo aqui. Entendo, prestigiar colegas, prestigiar amigos, prestigiar familiares. O Prêmio Vladimir Herzog está inserido num contexto de revalorização dessa nossa cultura, de revalorização dessa luta pela democracia, dessa luta contra o arbítrio, da luta contra a ditadura militar. E o Prêmio Vladimir Herzog tem uma história, né, dessa luta, acompanhou e fez parte de todo esse período, porque é o prêmio mais antigo da questão da área de direitos humanos no Brasil, fundada ainda na ditadura para combater a ditadura, fundada com o claro propósito político de ser um espaço de reflexão e de premiação para aqueles jornalistas que estavam fazendo um trabalho de resistência e de protesto ao mesmo tempo contra a situação do regime militar que ainda estava vigente no Brasil quando o prêmio foi fundado. Acho que tem dois aspectos importantes aí. Primeiro é que quem está sendo premiado aqui é um trabalhador. Ele está sendo premiado pelo seu trabalho. Tem muito esforço físico aqui, tem muito trabalho de jornalistas sendo reconhecido aqui. Nós não estamos dando prêmios, nunca. O Prêmio Vladimir Herzog premiou empresas de comunicação. Sempre, desde o início, ele foi voltado para premiar o jornalista que, com o seu trabalho, apresenta essa visão de mundo que a gente conversou aqui. Então, primeiro aspecto, trata-se de um prêmio feito para trabalhadores. Segundo, o trabalhador em geral, aí não estamos falando do trabalhador da área de comunicação, mas qualquer um, ele é o objeto da comunicação. O trabalhador, ele está inserido no universo da comunicação. O universo da comunicação não é só dos empresários, não é só da classe letrada, enfim. O universo da comunicação abrange o trabalhador. Nós precisamos democratizar a comunicação, também inserir o trabalhador nesse processo da comunicação. Entre as 9 categorias da premiação, a edição especial Comissão da Verdade, da Caros Amigos, foi a premiada na categoria Revista. Em nome da memória, da verdade e da justiça, a edição reuniu material importante para esclarecer e estimular o julgamento dos crimes praticados pelo Estado brasileiro durante o período da ditadura militar. É extremamente importante porque desde que a ditadura militar até hoje acabou, né? Até hoje o Brasil não fez as pazes com o seu passado e a sociedade brasileira merece ter verdade, merece ter memória e merece ter justiça acima de tudo. Então a gente espera que esse prêmio ajude, assim como o especial que a gente fez, a chamar a atenção para esse tema, para que a gente possa corrigir heranças malditas, que a gente chama que estão da ditadura aí até hoje. A gente vê violência policial, o judiciário conservador, até sistema tributário, várias coisas que a gente reuniu nesse especial, que são heranças que a ditadura deixou e que a gente precisa de verdade, de memória e justiça para corrigir e fazer as transformações necessárias. Eu considero que a medida tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é uma medida de direitos humanos, é uma medida justa, que deve ser estendida a todas as pessoas que foram mortas nas circunstâncias
desaparecidas, enfim, em função de torturas, maus tratos, desaparecidas, maltratadas e que tiveram falsos atestados de óbito emitidos no período da ditadura militar. A luta de uma vida inteira de Clarice Herzog, da sua família, ela tem tido muitas vitórias que não dizem respeito exclusivamente à situação do Vlado, mas que dizem respeito à democracia no Brasil e a todos aqueles que sofreram as marcas da ditadura. No início deste mês, a CUT Sergipe fez parte de um protesto em Aracaju contra a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Sua implantação representa a privatização dos hospitais universitários. Apesar de ser uma empresa estatal, sua criação irá flexibilizar os direitos dos trabalhadores e provocará a precarização do trabalho. Olha, primeiro dizer que a CUT é contra qualquer tipo de privatização, seja ela parcial ou total. No caso do Hospital Universitário lá em Sergipe, que é um hospital de referência, que tem relevante serviço prestado à sociedade, a CUT já fez mais de 10 atos de protesto, não só na porta do hospital, como também na imprensa, gerando um debate público. Eu acho que abrir mão de um patrimônio como aquele, isso tem implicações, porque a sociedade mais carente, ela não vai ter o acesso que ela tem hoje para ter um atendimento de qualidade. Se ele for privatizado, a população mais carente, que tem acesso livre de qualidade, ela não vai ter. Do ponto de vista do funcionalismo, eles vão ser tratados, eles vão ser colocados num quadro em extinção. Você vai terminar rompendo a unidade dos trabalhadores. Você vai ter trabalhadores que serão regidos pelos regimes seletistas e aqueles funcionários de carreira que são estatutários, criando uma verdadeira divisão no seio do hospital. Foi realizado em Moçambique, na África, um curso de formação para mulheres metalúrgicas no mês de setembro. A CUT foi representada por Liliana Pisque, secretária de formação da CUT Santa Catarina. O curso teve o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de trabalho e para a organização das trabalhadoras africanas. A gente foi discutir um pouco sobre saúde da mulher trabalhadora, né? Fazer um comparativo entre o que nós temos aqui no Brasil e o que elas têm lá, né? Elas possuem uma comissão de saúde e higiene que equivale mais ou menos à CIPA que a gente tem aqui hoje, né? E as dificuldades dela são meio que parecidas conosco quando diz referente à saúde da mulher. A questão da ergonomia, a questão do trabalho da mulher, a questão do olhar, não só integral da mulher. É muito parecido porque você olha o trabalhador geral, né? E a mulher tem, com as suas condições físicas, tem algumas especificidades que a engenharia de segurança e saúde do trabalho acaba não observando essas questões. O problema mais acentuado é no processo de formação, porque não tem um diálogo como aqui a gente tem na construção de uma formação continuada e permanente dessas trabalhadoras, né? Para que elas possam, de fato, conseguir se defender e conseguir encaminhar aquilo que elas verificam e identificam como problemas no seu local de trabalho. Então, o projeto ele desenvolve em 5 módulos, um desse módulo era a saúde do trabalhador e foi bem interessante porque a gente verificou várias questões que são muito parecidas com relação à saúde do trabalhador. No referente aos direitos, elas precisam avançar um pouco mais ainda. Elas na legislação, elas têm garantia de licença maternidade, como um exemplo, de 2 meses, né? Enquanto a gente tem 4 e 6 meses. No início do mês de outubro, Martinho Souza, presidente da CUT Pará, se reuniu com Manuel Messias Melo, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A regularização de sindicatos foi um dos temas principais do encontro, o que representa avanços para a classe trabalhadora. Bom, nós no estado do Pará, nós temos muitos problemas com relação da regularização de sindicatos, tanto rurais como urbanos. Então, uma das sentadas das nossas conversas com o Messias foi no sentido de resolver essas questões. Que encaminhamento o Ministério está tomando no sentido de resolver essas questões, né? Além disso, também, nós tivemos um problema lá que é do reconhecimento dos sindicatos de servidores públicos, municipais, estaduais e federais, que é uma tal da famigerada Memorando 85, que suspende a emissão de cartas sindicais para os sindicatos e servidores
públicos, municipais e tal. E, nesse sentido, nós temos uma boa resposta, né, para os nossos sindicatos, que, segundo o Messias, o ministro deve estar assinando agora, ainda esse mês, né, revogando essa questão da Carta 85 e aí facilitando mais o encaminhamento, o andamento dos processos lá em Brasília com relação à criação desses novos sindicatos de servidores públicos municipais. Então apesar da reunião com o Messias ter sido muito rápido, mas teve muito de bom, né, para os trabalhadores. E a gente considera ainda esse fato com relação aos municipais, aos sindicatos municipais, muito importante para nós no Estado. O governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, desistiu da ação direta de inconstitucionalidade movida por ele e mais 5 governadores contra o artigo 5º da Lei do Piso. A conquista histórica para os educadores do Mato Grosso do Sul indica um bom caminho para o enfrentamento nacional da categoria contra a ADIM 4848. A mobilização organizada pela FETEMES em Mato Grosso do Sul foi fundamental para abrir negociação com o governador André Putinelli. O governador recebeu no dia 15 de outubro a direção da CNTE e a direção da FETEMES para discutir a pauta apresentada pela entidade local. Além das questões relativas aos trabalhadores em educação do Estado do Mato Grosso do Sul, a pauta apresentava como item primeiro a ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 5º da Lei do Piso, impetrada por 6 governadores, da qual o governador do Mato Grosso do Sul é um dos signatários. Durante a discussão, o governador se comprometeu a manifestar o desinteresse em levar adiante a ADIM e encaminhar, junto aos demais governadores signatários da ação, proposta para que eles ajam da mesma maneira. Além disso, se comprometeu a defender a proposta de critério de reajuste do piso, apresentada pela CNTE, Undime e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Isso coloca o debate num patamar diferente, abrindo a perspectiva de resolvermos a implantação definitiva do piso nacional do magistério ainda esse ano. No que diz respeito às reivindicações específicas dos trabalhadores do Mato Grosso do Sul, o governador aceitou todos os itens apresentados, o que sem dúvida foi uma grande vitória da organização firme e responsável da FETEMES. O avanço significativo conquistado em Mato Grosso do Sul é mais um incentivo para que educadores sigam mobilizados e prontos para lutar por seus direitos e pela valorização permanente da carreira. Parabéns, trabalhadores de educação de Mato Grosso do Sul. Valeu, FETEMES! Um acidente em uma unidade da Petrobras fez mais uma vítima fatal. Antônio Carlos Camacho, que estava internado desde o dia 21 de outubro. O acidente ocorreu nas obras de finalização da P55 em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Somente este ano, 7 trabalhadores perderam a vida em acidentes típicos de trabalho em unidades do sistema Petrobras. Todos eles eram terceirizados. Antônio Carlos era contratado pela KIP, consórcio formado pelas empresas Queiroz Galvão, UTC Engenharia e a IESA Óleo e Gás. Em Goiânia, uma mulher teve de ir à justiça para garantir o direito de assumir seu cargo no Corpo de Bombeiros de Goiás. Giovana Almeida foi aprovada em todas as fases, mas não foi convocada por não ter atingido nota suficiente para ficar dentro dos 10% de vagas destinadas ao sexo feminino. 6 candidatas desistiram. Giovana seria a próxima da lista e ainda assim não foi chamada. O relator do processo, o juiz Maurício Porfírio Rosa, deu parecer favorável à candidata. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.